Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre livros e no vídeo de hoje a gente continua a nossa série Que Mistérios Tem Safo de Lesbos, onde a gente conversa sobre a vida e a obra da poetisa Safo de Lesbos, que foi uma das raras vozes femininas da produção escrita da Antiguidade Grega. E para quem quiser assistir todos os vídeos dessa série, aqui na descrição desse vídeo tem um link com a playlist da Safo, e na descrição do vídeo vocês também encontram todas as referências de pesquisa desse projeto. No vídeo anterior nós conversamos sobre o fragmento LP 105A, o fragmento da maçã, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre dois fragmentos, o LP 47 e o 102. Dois fragmentos bem curtinhos e que trabalham com a ideia de que Eros e Afrodite são capazes de abalar a razão de quem ama e deseja. Para esse vídeo eu escolhi a tradução desses fragmentos feita pela Juliana Ragusa nessa edição aqui, com o fragmento 47 na página 99 e com o fragmento 102 na página 90. E como vocês já sabem dos vídeos anteriores, eu primeiro então faço a leitura desses fragmentos e depois a gente conversa um pouquinho melhor sobre os detalhes de cada um deles. O fragmento 47 diz então o seguinte: Eros sacudiu meus sensos, qual vento montanha abaixo caindo sobre as árvores. E agora o fragmento 102. Ó doce mãe, não posso mais tecer a trama, domada pelo desejo de um menino, graças à esguia Afrodite. Nesses fragmentos é bem evidente a ideia de que o amor, a paixão e o desejo são capazes de nos dominar de uma maneira tão intensa que a gente para de usar a razão. E essa ideia não é exclusiva desses dois fragmentos só. Não, ela aparece várias vezes em outros momentos, em outros fragmentos da Safo também. E nesses fragmentos 47 e 102, mesmo que eles sejam bastante curtos e a gente não tenha muitas informações sobre como o desejo agiu, existe sim neles a ideia de que Eros e Afrodite dominaram então a razão dessas pessoas através do amor, do desejo, e então através disso essas pessoas retratadas nesses poemas têm uma interrupção da normalidade do cotidiano que elas vinham vivenciando até esse momento de serem então dominadas pelo amor. No fragmento 47, por exemplo, a Safo descreve alguém que está tão dominada pelos esses sentimentos de amor e desejo inspirados pelo Eros, que compara a força desse sentimento a uma tempestade que sacode as árvores, e nesse caso em que sacode então a razão dessa pessoa que ama, que deseja. Então a atuação do Eros pode ser doce e suave, como aparece em outros fragmentos, mas também pode ser repentina e bastante intensa, como uma tempestade, como é o caso desse fragmento, e varrer a racionalidade da pessoa, que passa a se focar só no amor, e algumas vezes pode ter a força devastadora também de uma tempestade, ou seja, para Safo, Eros é capaz de abalar mentalmente quem ama. Quem também fica abalada por conta do amor é a moça do fragmento 102, que de tão apaixonada por um rapaz não conseguia mais se concentrar nas tarefas cotidianas, nesse caso aqui a tecelagem, o tecer a trama, e culpa a Afrodite por isso. Então, para Safo, Eros e Afrodite são divindades capazes de dominar as vontades das pessoas, desde uma simples desconcentração das tarefas até algo mais intenso, que ela descreve como ser sacudido por uma tempestade, como esses dois fragmentos nos mostram. E essa ideia de que o amor e o desejo, inspirados por Eros e Afrodite, são fortíssimos e extremamente capazes de dobrar as vontades humanas é algo bastante frequente na literatura grega. Mas quem escreveu uma síntese maravilhosa desses aspectos de Eros e Afrodite foi o André Bonnard, que escreveu que por mais que o ser humano tenha inventado diversas coisas para dominar a natureza, usar a natureza ao seu favor, com várias invenções no decorrer dos séculos, ele nunca foi capaz de criar algo que defendesse ele, então, de ter as vontades dominadas por Eros e por Afrodite.
O ser humano criou então a casa para se proteger do clima, as armas para se proteger dos animais e dos inimigos, criou o moinho para usar a força das águas a seu favor, criou as ferramentas agrícolas para dominar a fome, mas nunca foi capaz de criar nada que impedisse então o domínio de Eros e de Afrodite. Ou seja, quando o amor, o desejo e a paixão vêm, não existe telhado que nos proteja. E hoje a gente não está tão distante assim dessa ideia desenvolvida pelos gregos. E por mais que a gente tenha inventado muitas coisas nesses últimos 2500 anos antes de Safo, nós continuamos sofrendo por amor mais ou menos da mesma maneira, sofrendo pela distância, por não sermos correspondidos, por relacionamentos que acabam, e a lista obviamente segue, com sentimentos bastante parecidos a esses descritos por Safo nesses poemas. Quem, por exemplo, nunca se apaixonou tão intensamente que não conseguiu mais se concentrar no trabalho, como a moça do fragmento 102, e quem que nunca sofreu por amor de uma maneira tão intensa que se sentiu varrido como por uma tempestade? Todo mundo tem as suas histórias parecidas com essas, ou conhece histórias de alguém que vivenciou algo semelhante, que tem algum paralelo com esses fragmentos, que ainda conversam de uma maneira ou de outra com a gente, e nos mostram que ninguém está imune a ser dominado por Eros e Afrodite e sofrer por amor. A obra da Safo, como um todo, nos mostra que nós somos criaturas que amam, e nos mostra as partes agradáveis e desagradáveis de amar, desde as alegrias mais doces até as tristezas mais amargas que nós vamos experimentando no decorrer da vida, e por isso que a obra dela, mesmo tão antiga e tão fragmentada, é muito especial e continua conversando com a gente mesmo séculos depois. E esses fragmentos do vídeo de hoje, o 47 e o 102, nos mostram interrupções da normalidade cotidiana causadas então pelo amor e pelo desejo, que são inspirados então por Eros e Afrodite. A moça do fragmento 102, por exemplo, tinha a tecelagem como uma atividade cotidiana, mas logo ela começa a amar e essa atividade perde totalmente o sentido, ela não tem mais a concentração para trabalhar nessa atividade, e isso mostra então que Eros e Afrodite, o amor e o desejo e a paixão, são capazes de inverter a ordem de importância das coisas. E logo algo que era muito importante no cotidiano, como no caso dessa moça, a tecelagem, perde completamente o valor no momento em que ela se apaixona, e logo então existe essa inversão em que a única coisa que importa é o ser amado. Esse momento inicial da paixão, que a moça do fragmento 102 vive, é completamente oposto ao trabalho. E é exatamente por isso que quando a gente está nesse estágio de amor inicial, de uma paixão nascendo, a gente não consegue se concentrar no trabalho e nem estudar, e essas atividades viram verdadeiros sofrimentos, porque a nossa mente está totalmente voltada para o ser amado, ou, segundo os gregos, a nossa mente está dominada por Eros e Afrodite, divindades completamente imprevisíveis e indomáveis, que mudam o foco de importância das coisas da nossa vida, das atividades que a gente costumava fazer. Então o foco passa a ser unicamente o ser amado, e a gente sofre por imaginar situações ao lado dessa pessoa, e a nossa única atividade passa a ser realmente imaginar situações ao lado do ser amado, e a gente deixa então de lado todas as atividades cotidianas que tinham sido importantes até aquele momento. E aos olhos de quem está de fora, de quem não está sofrendo pelo amor e pelo desejo inspirados por Eros e Afrodite, essas situações podem parecer ingênuas, irracionais e até bobas, porque elas contrapõem, geralmente, não sempre, o curso lógico do cotidiano, como acontece exatamente com essa moça do fragmento 102, que não consegue mais se concentrar no cotidiano. O cotidiano dela foi invadido, invertido, e agora ela só pensa no ser amado. A gente pode inclusive pensar sobre o que talvez a mãe dessa moça do fragmento 102 diria para ela diante dessas queixas da filha. A gente nunca vai saber se existe
uma resposta da mãe nesse poema, porque só sobrou esse trechinho muito pequenininho, mas a gente é livre para imaginar, mesmo que a gente nunca saiba a verdade. Talvez essa mãe tenha ficado bastante irritada com a interrupção do trabalho cotidiano, ou talvez ela tenha entendido e consolado a filha por já ter passado por situações semelhantes em que também ficou apaixonada e também não conseguiu então se concentrar nas tarefas do dia a dia por conta do amor e por conta de ficar então imaginando situações ao lado do ser amado. Isso tudo acaba se ligando com uma outra ideia desenvolvida pela Safo em outros fragmentos do Eros Mitôplocos, o Eros tecelão de mitos ou fiandeiro das ficções, uma ideia que ela desenvolve de que quando a gente está apaixonado a gente fica imaginando situações ao lado do ser amado, por isso o fiandeiro das ficções, e essas ficções muitas vezes nos movem a tentar realizar elas no mundo real e acabam criando todas as histórias da vida humana. Praticamente todas as histórias são movidas pelo Eros Mitôplocos, o Eros fiandeiro das ficções. Isso porque a gente sempre deseja alguma coisa, tem um desejo para ser atingido, seja o desejo amoroso, um desejo de poder, de paz, de vingança, de fama, enfim, vários exemplos poderiam ser dados de desejo e que nos fazem imaginar uma vida ao lado do ser amado ou da situação desejada, fazendo girar então essa roda da fiação de ficções do Eros Mitôplocos, e é sobre esse aspecto do Eros que a gente vai conversar no próximo vídeo. Esse então foi o vídeo de hoje, muito obrigado pela companhia de vocês, e no próximo vídeo a gente conversa então sobre o Eros fiandeiro das ficções. Um abraço e até lá!